Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO da GG Contabilidade e o tema do episódio de hoje é como fazer a abertura de uma clínica de psicologia. Quais são os elementos que eu, empreendedor, preciso me preocupar? Eu vou trazer aqui um checklist bem básico de coisas que você vai precisar ter a partir do momento que você vai abrir o seu CNPJ, abrir a sua empresa, abrir a sua clínica de fato. Primeira coisa que você tem que entender é o endereço. O seu endereço ele tem que estar apto. O que acontece hoje? Muitos locadores de imóveis, dependendo da região, se for região principalmente zonas mais afastadas do centro, às vezes eles não regularizam o imóvel da maneira correta e isso pode implicar em problemas na hora de você conseguir a autorização da prefeitura para poder emitir nota, por exemplo. Então tem que ter o cuidado para ver se esse imóvel realmente está apto pela prefeitura para ser alugado. Então, esse é o primeiro passo, entender a validade do endereço que você vai escolher. Uma vez que esse endereço está apto pela prefeitura, o zoneamento foi permitido. O que é o zoneamento? A prefeitura, ela delimita as áreas onde você pode, por exemplo, construir uma casa residencial ou onde você pode, por exemplo, abrir um comércio, e existem também áreas mistas e áreas também específicas para a indústria. Então a própria prefeitura, ela delimita isso. Uma vez que eu tenho o endereço aprovado pela prefeitura, no zoneamento correto, com as documentações corretas, eu já tenho o primeiro passo resolvido. E aí a gente tem agora o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você precisa definir uma razão social para o seu negócio, tá? E normalmente a gente pede 3 opções de razão social para o cliente, para caso alguma delas seja negada, porque já tem alguma outra empresa daquele segmento com nome igual, você vai ter outras 2 possibilidades de aprovar o seu nome. Então a gente pede 3 possibilidades de nome para você constituir o seu CNPJ e fazer a abertura da sua empresa. Um elemento fundamental é o seguinte: o MEI você não pode usar, beleza? Isso pode trazer sérios problemas para você, não é uma atividade permitida para você trabalhar como MEI. Você pode perder o direito de atuar simplesmente por não respeitar a legislação. Então tem que tomar muito cuidado, você não pode trabalhar com MEI, você tem que abrir um CNPJ normal. E um CNPJ normal você não consegue abrir sozinho, você vai precisar de uma contabilidade para conseguir te direcionar. Igual eu estou te passando aqui algumas coisas que provavelmente na hora de contratar uma contabilidade você vai precisar disso. Então, a partir do momento que eu entendi o meu endereço, ele é válido, eu defini o nome para o meu negócio, eu também tenho que definir o meu capital social. O que é o capital social? É a quantidade de dinheiro que eu vou começar aquele negócio. Então, se eu vou investir 10, 15, 20 mil reais, esse é o valor do capital social, que a gente chama e que a gente coloca ele em contrato. Então, uma vez que eu tenho definido a minha atividade, que é de psicologia, e também o meu capital social tem um nome, boa parte do processo já foi. E um ponto importante é que uma coisa muito comum na área médica é você comprar uma sala, por exemplo, você comprar um espaço grande e eu subloco esse espaço para outro médico. E aí é importante ressaltar que essa empresa médica que você está abrindo, ela não pode conter a atividade de aluguel. Os conselhos de psicologia, eles não permitem que você tenha essa mesma atividade no seu CNPJ. Então, se você for locar esse imóvel, você vai ter que receber ou por pessoa física ou abrir uma outra empresa para poder ter esse rendimento de locação de imóveis. Obviamente que o melhor caminho para isso é um planejamento tributário para entender em qual cenário você vai pagar menos impostos. Se você quiser um planejamento tributário, você pode falar com a gente no WhatsApp, que o nosso time prepara um estudo específico para você entender qual é a sua realidade. Uma vez que você entende qual é a sua realidade, você tem economia de impostos. Um outro ponto importante de falar é que existe uma regra estrutural da sua clínica que a prefeitura da sua região vai te dizer qual é. Então é sempre importante ver quais são as regras de espaço que a prefeitura vai exigir que você tenha para que você não sofra nenhum tipo de fiscalização. Então, esses são os principais elementos que você tem que entender na hora de abrir a sua clínica de psicologia. Obviamente que quando a gente fala de negócio, existem várias outras coisas, mas nosso foco aqui é falar da parte contábil, fiscal e tributária, que é um desafio para grande parte dos empreendedores e que pode gerar multa, pode gerar estresse, pode gerar
problema. Então, uma vez que você tem isso tudo muito bem alinhado, você já pode dar o próximo passo, abrir o seu CNPJ e lembrando que normalmente quando você dá esse passo, normalmente você está economizando impostos. Então não fique deixando para depois. Lembrando que a gente tem um time especializado em psicólogos. Se você precisar, cara, clica no botão, chama um de nossos consultores que eu tenho certeza que eles vão conseguir te ajudar. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.